A bola não para, no canal do Fred Júnior, está no ar mais uma vez, aqui direto dos estúdios Beca, em Higienópolis, aqui em São Paulo. Para você que já conhece, é bem-vindo aqui, ou se não, você que vem a São Paulo, quer conhecer um lugar para cortar cabelo, conversar, networking, é um ótimo lugar em Higienópolis, na Praça Vila Boim, o estúdio Beca, que recebe e dá um espaço para a gente também poder fazer o programa aqui, A Bola Não Para. E eu estou ao lado do Eduardo Silva, o Dunga, que vai falar um pouquinho sobre painéis de LED, vai contar um pouquinho da história da Digital Arena, que está chegando, que está tentando aí fazer uma coisa bem legal, que já é conhecido fora do Brasil, e que no Brasil agora eles vão tentar mostrar que é um espaço bem legal de interação com o torcedor dentro do estádio. Eduardo, prazer conhecê-lo. Prazer, tudo Fred. bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você fale então um pouquinho, antes de a gente falar um pouquinho dos painéis de LED, você contar um pouquinho a história da origem da Digital Arena, como que surgiu, como que foi a ideia, o que vocês pretendiam já no início da empresa, quanto tempo tem a empresa? Tem 4 anos o projeto, a empresa formatada há uns 2 já. E o que vocês pretendiam, quando vocês pensaram nisso? Vocês eram de qual mercado publicitário? A gente é do mercado publicitário, a gente tem origem nesse mercado publicitário, a gente vendo as possibilidades que os estádios, que as arenas novas a partir da Copa do Mundo davam de interação com o torcedor, a gente foi desenvolvendo alguns projetos para que isso se customizasse. E a gente não inventou a roda não, isso já acontece bastante na Europa e nos Estados Unidos. Você pegar os ginásios americanos, em que a NBA participa, o hockey, enfim, isso é super bem aceito lá e consolidado como mídia e como comunicação. Legal. A ideia nossa era trazer esse tipo de projeto para o futebol, né? Para o nosso esporte. Pegamos as melhores, que eu digo as mais novas arenas que existem hoje no Brasil e colocamos esse projeto para tocar. Fizemos o acordo com o Allianz Parque e com o Mineirão. Sim. Esse acordo demorou um certo tempo para a gente desenvolver o formato ideal para ele, mas hoje já estão consolidados. A gente tem por estreia aí aproximadamente a instalação de um anel de um ringue de LED e painéis em bares por volta de 15 de agosto. Ainda vamos saber quais são os jogos que a gente vai estrear, tanto no Mineirão quanto no Allianz Parque. E antes de a gente falar um pouquinho mais, até vou aproveitar aqui, e eu não falei no começo, que a bola não para sempre em nome de Premium League, que é um fantasy game que mexe com todo mundo em relação ao Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, a grande novidade Champions League, e foi um sucesso na Copa do Mundo. E você pode ouvir, você que está ouvindo a nossa entrevista, na Rádio Prado, radioprado.com.br, toda segunda às 7h30, a nossa matéria vai sempre toda segunda de manhã no YouTube, no canal do Fred Júnior, e no rádio, você ouve através da web rádio no radioprado.com.br. Mas voltando aqui à conversa, Dom, até porque eu também fiz minha parte comercial também do programa. Todo mundo tem que fazer, não tem jeito. Mas voltando a esse assunto primeiro, assim, o Start Maior, realmente, quando começou a Copa, vocês tiveram essa ideia ou já durante a construção? Essa ideia está bem antes da Copa. Da Copa de 2014, tô falando. Da Copa, isso. Não, essa ideia veio bem antes da Copa. Tá. Esse projeto na nossa cabeça, a gente tem a empresa chama Digital Arenas, a gente tem sócios, né? Eu tenho mais um sócio, mais 2 sócios em Belo Horizonte. A ideia está difundida na nossa cabeça há um certo tempo, que é tentar interagir com aquela audiência que o futebol proporciona dentro do estádio. Certo. A gente não está interessado em quem está vendo o jogo pela televisão. A gente quer interagir e dar experiência de marca para esse torcedor que está ali, na paixão do seu clube, vendo o seu clube e torcendo. E principalmente equalizar essa história com o clube. Claro, os clubes que proporcionam esses torcedores. E esse painel vai ser não só publicitário, mas também interativo com a torcida. Em qualquer tipo de promoção que esses clientes anunciantes terão. E com o clube anunciando os seus jogadores, a logomarca correndo do clube, enfim. Projeto de sócio-torcedor que o clube gosta de divulgar. Exatamente. O clube necessita de receitas acessórias também e a gente vai ser uma alavanca para essas receitas acessórias. Quem conhece o Allianz Parque, em qual anel que vai ficar ali, em qual... No intermediário. Intermediário, entre o terceiro e o quarto andar? Exatamente,
entre o terceiro e quarto andares, esse mesmo. Porque existe todo um regulamento, né? As pessoas não sabem, às vezes, existe todo um detalhe de disposição de marca, de imagem para a competição, claro, e para a transmissão de televisão. Isso. Como que funcionou nesse caso? Vocês já sabiam como funcionava? Sim, sim. Essa foi a nossa primeira preocupação e a maior preocupação, que isso não interferisse com a empresa, que é a Rede Globo, que faz a captação de imagem e distribui o futebol para todo mundo. Sim. Nas televisões. E tem interesse nas suas marcas divulgadas no campo, né? Exatamente. E ela, para que a gente não se transformasse num concorrente, entre aspas, dela, a gente determinou que a nossa função ia ser dentro da lei. A legislação permite que a gente coloque esse painel, porque ele não está no espaço de captação de imagem do jogo. Que tem uma altura, né? São 7 metros aproximadamente. Eventualmente, claro, a gente vai aparecer, mas é eventual. Sim. Então a gente não vai ter a recorrência de aparecer. Se for aquela tomada de imagem aérea, alguma tomada de uma imagem da torcida vibrando, algo assim, pode acontecer casualmente de aparecer, é isso? Casualmente. A gente não conta com isso e espero que a televisão também não conte com isso. Né? Sim, sim. E aí vocês pensaram, claro, em tudo isso, e aí no Allianz, por exemplo, vocês foram conversar com a W Torre, não é com o Palmeiras. Exato. Facilita o negócio? É mais fácil, Dunga, é você conversar com um concessionário do que com um clube? Como que funciona essa negociação? E ainda voltando sobre a exposição do LED na disposição no estádio, vocês foram procurar lei, saber como funciona aqui no Brasil? Porque assim, eu sei que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é totalmente diferente. A visão é business, é geral. E aqui a visão é um pouco ainda como uma novidade. Será que pode? Será que não pode? Você disse a palavra certa, é uma novidade. Isso lá fora é super consolidado. E existem padrões éticos e padrões legais que determinam e regem esse tipo de comercialização. Aqui não tem essa consolidação, mas a gente tem o padrão ético. Sim. Então, vou te citar um exemplo. A gente vai colocar no Allianz Parque. É claro que a gente não vai colocar concorrentes diretos dos patrocinadores do estádio, nem do clube. Que tem, por exemplo, o Allianz, que é a própria seguradora. Exatamente. Né? A gente não pode colocar uma empresa de seguros, por exemplo. De jeito nenhum. Citando alguma. Como a Prevent Senior também é patrocinadora de uma parte do estádio, eu não vou colocar um plano de saúde lá. Né? A gente está primando por um princípio ético muito forte em cima disso. E sempre dando prioridade para os anunciantes e patrocinadores do clube também. Esses caras são os primeiros que vão receber as propostas. Né? Em função da legislação, a gente está transformando isso. Por essa falta de consolidação, a gente também está aprendendo. E o mercado vai aprender junto com a gente. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a temporada sai vendida nesse tipo. Aqui não. Aqui a gente está apresentando, mostrando, fazendo as pessoas entenderem como é que funciona. A gente tem padrões técnicos competitivos para que os anunciantes entendam que aquele custo é extremamente adequado à participação e à experiência que a marca vai ter com aquele torcedor e, principalmente, não atrapalhar o principal evento que está ali, que é o jogo. Certo. Né? Os estádios, as arenas novas, tudo tem aqueles telões gigantes. Isso. Fora os painéis de LED. Claro. Dá para se ter normalmente tranquilo, um não atrapalha o outro de alguma forma? Na verdade, eles são sinérgicos, né? Na verdade, eles são sinérgicos. E serão assim, por exemplo? Serão. Serão. A ideia é que a gente também, em determinado por exemplo, lá no Allianz tem um telão gigantesco. Aliás, até contando uma curiosidade para quem está acompanhando a gente, quando logo em 2014 foi lançado o Allianz, né, o primeiro jogo que o Palmeiras ia ter, já no final do Campeonato Brasileiro, os jogadores foram conhecer o campo. E não sei, eu não lembro qual jogador foi, teve a brilhante ideia de tentar mirar para acertar o telão gigante. Os caras falaram, amigo, você sabe quanto que é o preço disso aqui? Isso, é muito caro. Melhor não você faça não fazer isso. Não faça isso. Então isso aconteceu, isso eu vi. O jogador tentando mirar para acertar o telão, que é caríssimo. São estádios padrões FIFA, né? Sim. A FIFA determina que esse é um padrão que tem que ser seguido, principalmente para a Copa do Mundo, apesar do Allianz não ter participado na Copa do Mundo. Mas foi padrão FIFA, né? Mas é um padrão. FIFA. Aquele telão é sinérgico. Aquele modelo aquele modelo de painel, a gente também vai usar a qualificação, a resolução, a qualidade daquele painel está sendo transmitido também para essa plataforma que a gente está colocando lá. E ele é sinérgico.
painel hoje, esse grande telão de LED hoje, exclusivamente passa o jogo. E a gente não vai atrapalhar, a gente vai interagir com ele. Na hora que sair um gol, a mesma informação que sair lá vai sair no painel. Cada um tem visões, imagens diferentes. De jeito não. A gente tem que criar uma certa identidade de comunicação, sim. E a gente vai trabalhar em cima disso. E parece boba a pergunta, mas pra gente que fica no campo ali, tudo chama atenção, né? Então, qualquer coisa que seja diferente de um do outro, com certeza vai dar uma embaralhada ali, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas é muito mais o cuidado do produto criativo, sim, do que da exposição ali, né? Da plataforma de exposição. Você havia me perguntado da facilidade que a gente teve em interagir com o W Torre e com o Mineirão, que são concessões. Sim. Sim, é mais fácil. Mas, na verdade, não é mais fácil. É mais rápido. Antes da gente fechar o negócio com o Allianz Parque, que é a W Torre, e com o Mineirão, que é uma empresa que chama Mineirão e é concessionária também lá, a gente estava conversando com São Paulo. Continuamos conversando com São Paulo. Só que a diferença é que, como clube, todos os conselheiros têm que fazer esse tipo de aprovação, né? E a gente tem um timing, uma linha do tempo de exposição de 20 anos. Então a gente não pode depender das nuances políticas de cada clube. Ou seja, vocês partem de uma negociação dizendo, olha, tem interesse aqui, mas a gente queria um contrato de 20 anos. Isso. Não menos... Sim, podemos ser. Pode ser. Mas o padrão que vocês querem para ter uma tranquilidade para você fazer um trabalho. O número ideal é de 20 anos. Existem, lógico, negociações diferenciadas. Mas na verdade é uma conta que a gente tem que fazer, né? Se forem menos anos, o repasse que a gente vai dar para o clube ou para o estádio será menor. A gente tem essa conta existe, é uma grande planilha macro que a gente fez, é um sistema que a gente tem e a gente apresenta essa proposta. Se o clube fala assim, não, eu quero só de 10 anos, a gente mostra que o repasse vai ser menor. Entendi. Não deixa, isso não é impeditivo para o negócio sair. Pode sair, mas desde que o clube já saiba desde o início e não será o mesmo valor que se fosse 20 anos. E você estava contando a dificuldade porque o presidente normalmente fica 3 anos, gosta de uma reeleição, 6 anos, que seja. Isso. Se faz um contrato de 20 anos, faltam 14, por exemplo. E aí? Aí chega outro presidente que vai ter uma empresa concorrente, vai querer fazer também lá um painel de LED, por exemplo. Pode acontecer. Que está no direito dele, inclusive. E aí vai querer assumir o estádio, como vai ser, ter um contrato assinado, toda essa dificuldade. Temos que ter uma segurança jurídica em cima disso. Felizmente, né? Isso não estou dizendo que isso é infelizmente, não. Temos que ter uma segurança jurídica. Vocês não querem mandar, vocês querem trabalhar, mas... De jeito nenhum. A gente está... o grande lance do negócio para o clube é que isso é uma receita que o clube não tem. Não existe uma nova receita. É uma receita que hoje é acessória, mas ela pode não se tornar tão acessória assim. Ela pode se tornar importante naquele ponto de vista. Nas contas do clube. Exatamente. A gente está ali para gerar dinheiro. E aí, por exemplo, esses contatos que vocês estão tendo com o São Paulo, é essa grande dificuldade para se fechar um negócio, exatamente essa parte política de eleição que envolve... Na verdade, ainda não chegamos nessa parte política. Mas vocês sabem que terão uma... A gente sabe que vai ter. A gente está fazendo acordos estruturais. O São Paulo, por ser um estádio um pouco mais antigo, a gente tem que fazer ajustes estruturais que, inclusive, o São Paulo já se dispôs a fazer. Que legal. Já passamos para eles as informações, eles estão dispostos a fazer. Estamos só esperando o timing certo de apresentar todo esse projeto e o custo dessa transformação que eles têm que fazer no anel, que a gente vai usar o anel lá também, para chegar no conselho e a gente aprovar tudo isso. Que legal. Demanda tempo, porque reunir 250 pessoas é muito mais difícil do que a gente fechar com um executivo de uma empresa só. Legal. A gente vai ao intervalo, esse é o final do nosso primeiro bloco aqui no A Bola Não Para. A gente está conversando com o Eduardo Silva, o Dunga, que é da Digital Arenas, falando um pouquinho sobre painéis de LED, que é uma novidade em relação à comunicação, a interação com o torcedor, que está chegando nos estádios em São Paulo, também em Minas Gerais, e aí em dia bola. A gente vai para o intervalo Premium League, e aí já retornamos com mais do A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior para você, e para você também estar curtindo, ouvindo na radioprado.com.br. A Bola Não Para, aqui com o Rafael Pianucci, vocês já conhecem, responsável pelo Premium League Fantasy Game, que está agitando. Na Copa do Mundo foi um sucesso que vem pela frente. O que você pode contar já para quem acompanha A Bola Não Para? Além do brasileiro que não vai parar até o final de novembro, a gente vai ter o campeonato inglês agora,
o Campeonato Espanhol e logo na sequência a Copa dos Campeões também. E não deve parar por aí, né? Não, ano que vem tem muito mais novidade. Que legal. Então, para você que ainda não conhece, premiumleague.com.br ou pelos aplicativos através do seu celular, tanto iPhone, Android, você pode baixar o Premium League e começar a curtir, a jogar e discutir futebol de uma forma diferente. Estamos de volta, a bola não para, canal do Fred Júnior, falando de painéis de LED. É uma história interessante, é uma forma de comunicação, de interação com o torcedor no estádio, que vai começar a aparecer e você vai perceber, e aí, ouvindo a nossa entrevista, acompanhando, assistindo a nossa entrevista, você vai perceber tudo isso que a gente está conversando ao vivo no estádio, essa experiência. Aqui em São Paulo, no Allianz Parque, no Mineirão, em Belo Horizonte e no futuro, claro, a empresa, a Digital Arenas, do Eduardo Silva Dunga, que é nosso convidado aqui no A Bola Não Para, pretende estender ainda mais esse projeto muito interessante sobre painéis de LED. Aqui a bola não para, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game, que está no Campeonato Brasileiro e vem com muitas novidades, né? Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino, Champions League, você pode ser o treinador da sua equipe, montar, olha que seleção que você tem, quantos jogadores você pode montar através dessas competições, já que foi um sucesso o Premium League na Copa do Mundo. E você que está ouvindo a entrevista também na radioprado.com.br, a rádio da educação. Você pode ouvir toda segunda, 7h30 da noite, a nossa entrevista, fora o que é veiculado no YouTube. A partir de toda segunda-feira, na parte da manhã, você pode acompanhar a nossa entrevista. Dunga, voltando a conversar um pouco mais sobre os painéis de LED, e vocês estão, claro, você já falou São Paulo, tem o Allianz certo, tem o Mineirão certo. Vocês vão tentar chegar a todas as arenas, pelo menos a todos os grandes estádios do Brasil? Essa é a intenção de vocês? Sim, a intenção é a gente ter no mínimo 10 arenas aqui no Brasil. 10 arenas? 10 arenas aqui no Brasil. Essa é a conta. O principal motivo da gente montar isso é o fluxo de torcedores. Tá. Você precisa pelo menos uma média de público de 30 mil, pelo menos para atingir? 25 mil. 25 mil? 25 mil é a conta. Tá. É a conta. Mas então, não é impeditivo se tiver menos gente. Aí, uma arena menor, por exemplo? Exatamente. Aí o clube é que vai ter que entender que a geração de torcedores médios daquele clube não comporta aquela taxa de retorno que a gente oferece. E ele vai ter que se enquadrar numa taxa de retorno diferente. Porque o clube vai com certeza querer saber o clube do lado como que é, né? Claro. Daí vai falar, poxa, claro, mas o clube tal tá ganhando isso, por que eu vou ganhar só isso? A conta é super honesta, Fred. É super honesta. Quanto mais fluxo de torcedores aquele clube gera por jogo, mais ele vai ganhar. Legal. Então, vamos na prática para o pessoal entender. A gente, você falou a partir de 25 de agosto, é isso? A expectativa? No Allianz Parque. Isso, vai ter um jogo tal. O que vai funcionar ali nos painéis de LED? O que você já pode dar pelo menos um detalhe, uma premiere? De anunciantes que vão colocar? Assim, a gente, no Allianz Parque, por exemplo, a gente vai trabalhar com o Allianz Seguros, que é o patrocinador, com a Prevent Senior. A gente vai colocar, muito provavelmente, a gente está esperando as matérias Crefisa, e Palmeiras, principalmente, o passaporte, que é um produto... O passaporte da W Torre, o Avante. Não tem problema isso, Dunga? Porque gerou um probleminha no módulo, tanto do Avante como do passaporte. Isso estou falando de W Torre e Palmeiras. E vocês, como chegou nessa dividida aí? A gente não acha que isso é um problema, a gente acha que é uma solução para eles. Entendi. Eles expõem os produtos, quem tiver melhor competitividade, né, o melhor produto a ser oferecido para o torcedor vai ganhar. A gente está lá, a gente é um mecanismo de formação. Entendi. Né? Se o produto dele for mais competitivo do que o outro, ele vai ganhar. Se aquela bebida aparecer mais do que a outra, a bebida vai ser mais consumida do que a outra. Então a gente é um mecanismo. A gente não puxa a bola para um lado nem para o outro. Entendi. Legal. E aí, interação com o público, você já tem algo já formatado, já pronto, já? O hino, claro, né? O hino vai ser no início do jogo, quando se canta o hino, a gente vai colocar os gritos de torcida, a logomarca do clube. Dunga, eu vou te colocar uma saia justa aí, mas você me entenda porque acontece isso no Allianz e você pode revelar seu time? Não, Dunga, você não pode revelar. Prefere não falar? Não, eu sou palmeirense. Você é palmeirense. Você já foi no Allianz, é óbvio. Claro. Na hora do hino, o torcedor canta Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras.
E aí vai ter exatamente... Não, vai ter o hino nacional. Vai ter o hino nacional. Vai ter o hino nacional. Então quem quiser cantar o hino e não cantar o Palmeiras, civicamente vocês estão colocando o hino nacional. Particularmente falando sobre isso, é eu, o Eduardo não é o profissional, não é o empresário, nada. No começo eu achei super bacana isso, né? Mas eu viajo muito e viajei muito em função desse projeto. Quanto mais nacionalista é o público, mais valor dá, né? Mais valor dá a qualquer coisa. Eu acho que essa história de se cantar o Palmeiras é um espaço que foi ocupado ali. Então, isso precisa ser fomentado. Eu acredito que a gente, como ferramenta ali, vai fomentar o hino nacional. Legal. Vai colocar aí. Vamos tentar. Né? Já conta com o meu apoio, porque eu acho... Foi legal no início, meu Palmeiras, mas eu acho que assim... É tão difícil a gente ter o hino nacional cantado de forma correta, tem um espaço. O hino já foi meio que jogado no futebol, infelizmente, em virtude da lei. Isso, foi meio obrigado por obrigação. Por obrigação. Então acho que é tão importante se dar valor ao hino nacional. Também acho. Acho muito legal que vocês vão dar esse espaço. E tem todas as questões políticas, sociais. Sim, enfim, que não é o que a gente quer falar. Mas a gente quer participar, pelo menos tendo uma linha de pensamento dessa. Aí hinos de torcida, alguns gritos de guerra, alguma coisa vai estar sempre... A gente tem que ter interação com o torcedor. Se não tiver interação com o torcedor, a gente perde o motivo do anunciante estar no nosso espaço. Aí você falou também nos bares. Sim. Ter uma interação, é isso? Os bares a gente tem uma característica vai ter o espaço publicitário e o menu do restaurante. Que legal. A gente vai ajudar a divulgação. Não só a divulgação, mas vai ajudar o consumo. Sim. Não só em experiência, não só em veiculação da marca, mas em informação. Imagina uma mais legal. Você está com a sua família, hoje tem valor tal produto, tem isso. E, pô, imagina aparecer um cachorro quente ali. Sim. É muito mais legal aparecer o cachorro quente e você ir comprar o cachorro quente do que você só ver lá o preço dele. E esse painel, a tecnologia permite N coisas. É o que eu disse no começo. O produto criativo é importantíssimo. E a gente vai primar pelo produto criativo. E até vamos falar da parte técnica aí, desse LED aí, desse painel de LED. Qual é o tamanho? E é um tamanho padrão? Cada estádio é um tamanho, se manda se fazer? Hoje o Mineirão e o Allianz têm o mesmo tamanho. O anel é um painel de 580 metros de raio, todo o anel entre o terceiro e o quarto, com uma altura de 96 centímetros, quase 1 metro. Visibilidade ótima. Os bares, todos os bares vão ter, alguns bares 2, outros bares 3, painéis de 2,88 por 96. A mesma coisa acontece no Mineirão. A característica diferente do Mineirão é que lá não tem o anel. E a gente vai usar os vomitórios. Vomitório é uma palavra muito feia, mas são aquelas entradas e saídas que tem das arquibancadas. Vomitório é uma palavra feia, mas é uma palavra que tem no site da FIFA. Sim. Aqueles espaços, não é espaço vazio a gente pode falar, mas aquele espaço que tem É uma testeira que tem onde você passa, você sai ou você entra da arquibancada. Sim. E é ali que vai funcionar. Isso. E é uma sequência, sequencial ou são placas divididas? No anel, claro que são sequenciais, no Mineirão são 13 vomitórios que a gente vai espalhar no estádio. Tá. São importados? São chineses. Tecnologia chinesa. A gente pesquisou muito sobre isso para achar a qualidade certa. Fizemos um piloto de teste lá em outubro no Allianz. Fizeram no Allianz em outubro do ano passado. Isso, num jogo de Palmeiras e Cruzeiro, inclusive. Vimos que aquele painel era aquém do que a gente queria. Porque depende da luz, depende do dia, da noite, depende da capacidade, visão, angulação, depende de uma série de coisas técnicas que eu não vou me alongar aqui, mas a gente viu que naquele painel ele estava aquém do que a gente pedia. Voltamos para a China, renegociamos, pegamos outros painéis, fizemos outros testes e aí chega um produto certo. Um produto que vai satisfazer. Esse aí vai ser total. E aí, a qualidade é 4K. 4K. Você pode passar um filme no painel. Não é a nossa questão, a gente não vai fazer isso, mas você pode passar um jogo de futebol. Mas se quiser passar antes de um jogo, um documentário do time, que às vezes eles veiculam no estádio? Pode. O formato meio que não permite. Mas se a gente conseguir adequar o formato, porque ele é longo e com pouca altura. Mas se a gente adequar esse formato, a gente pode passar um filme, inclusive. Pô, que legal, que bacana. No Mineirão, como que funcionou? A negociação também foi rápida? No Mineirão, foi também rápida, porque também são executivos, é uma empresa, uma concessão pública lá,
que o governo de Minas passou para essa empresa, que inclusive chama Mineirão, e o contato foi direto de empresário para empresário. E a estreia também deve acontecer próximo da data? Próxima. A ideia é a gente fazer em uma semana de diferença. Por exemplo, um estádio fecha, vocês vão fechar o painel de LED na China, aí depois tem toda a importação, a chegada, e isso tudo para se transformar e chegar num estádio já se instalar? 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. O que demora mais? É a importação, é a vinda do material para cá? Demora tudo. É impressionante, impressionante. Aqui no Brasil é uma coisa complicada, a importação demorou, a escolha do painel certo demorou, o formato de instalação é novo, né, cara? Sim, a gente tudo está é novidade também. também. A gente está aprendendo. Hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia 2 meses atrás. Hoje o gargalo dos problemas acabou. Só que para você aprender demora mais, entendeu? Então hoje a gente demorou exatamente para conseguir transformar os problemas na solução para os próximos estágios. Pô, que bacana. E o que você tem sentido de retorno das pessoas que já tiveram esse contato com vocês, dos testes do painel de LED? O que você tem sentido sobre isso? É impressionante, né? Do ponto de vista do torcedor, a cobrança. Porque a gente mostrou, fez um piloto, os caras adoraram, os caras vêm no jogo a gente instalando e os caras entram na rede social desesperadamente para saber como que é. O Palmeiras liga pra gente, a W Torre nos liga e a gente tem um tempo certo, não adianta a gente correr para fazer a coisa errada. Então essa interação. Do outro lado, do lado dos clientes, dos anunciantes, não existiu um cliente, um anunciante, prospect, que tenha falado não gosto. Não existe um. O que eu digo sempre é o seguinte: ele é bonito, ele é eficiente e é barato. Você só não faz a publicidade ali se você não quiser. A gente pode falar, claro, que o J. Ávila foi já falecido J. Ávila, foi o grande que mudou a comunicação visual no estádio. Não existia. Foi um precursor, Foi um precursor. Vocês são o da era moderna, a gente pode colocar assim, Dunga? A gente pode colocar assim, da tecnologia? Isso, eu acho que a gente pode... a característica da comunicação que o J. Ávila fez lá atrás dependia muito da TV. Hoje a gente não quer depender da TV, a gente não quer depender da transmissão do jogo. A gente quer atuar em cima daquele torcedor, daquele público, daquele consumidor que está lá no estádio por 2, 3 horas antes do jogo ou até depois do jogo. Bacana. Eduardo Silva, Dunga, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Fred. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para qualquer outra informação. Legal, foi ótima a matéria e até para o pessoal conhecer, porque vai ser uma coisa que veio para ficar realmente nos estádios, nas arenas do Brasil. Tá todo mundo elogiando, né, a modernidade dos estádios, chegar no estádio com tranquilidade, poder sentar, poder acompanhar, compartilhar não só um jogo, mas uma experiência vivida dentro de um estádio. E agora com os painéis de LED, que foi contado aqui pela Digital Arenas, que é exatamente o Dunga contando aqui pra gente, você teve uma ideia de como vai funcionar esse impacto visual e de comunicação dentro do estádio. Esse é A Bola Não Para, sempre no canal do Fred Júnior. Se inscreva, curta o nosso canal, assista, você será sempre muito bem-vindo, sempre em nome de Premium League Fantasy Game, que veio para ficar também, assim como Digital Arenas. O Premium League veio para ficar também para fazer campeonato, já fez a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Champions League, que é a badalada competição mundial, e também o Campeonato Argentino. Se você não conhece ainda, baixe no seu aplicativo, no seu celular, ou entre no site www.premiumleague.com.br. E também, para você que está curtindo a nossa entrevista através da Rádio Prado, a Rádio da Educação, no www.radioprado.com.br. Um grande abraço a vocês que estão ouvindo também a nossa entrevista através da Rádio Prado. A gente volta, eu agradeço a audiência de vocês, até a próxima.